Oi, gente, espero que todo mundo esteja bem aí. Eu sou Letícia Neri, faço parte da equipe da Assessoria de Comunicação da UFES. E hoje nossa live é para conversar um pouco, esclarecer todas as dúvidas sobre a retomada das aulas de forma remota, as aulas de graduação. O nosso convidado de hoje é o pró-reitor de graduação, professor Dilton Mainá. Professor, inclusive, se o senhor já estiver aqui na live, por favor, comenta aqui embaixo para que eu possa te enviar o convite. Vou só esperar o professor aqui aparecer que a gente começa, tá certo? Oi, professor Dilton, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Letícia. Tudo Você bem? pode colocar o seu celular de forma vertical mesmo, professor, para que a gente visualize melhor? Sem problema, porque eu estava carregando aqui, mas está tranquilo. Sem problemas, perfeito. Então, professor, boa tarde. Vamos começar a responder a dúvida do pessoal? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Primeiro de tudo, Dilton, eu queria que você começasse diferenciando, o ensino remoto do EAD. A UFES está aderindo ao EAD, como é que fica essa situação? E aí você aproveita para falar rapidinho também como foi montado o plano, de retomada de forma rápida. Bom, de forma rápida, primeira coisa, né, vamos tentar esclarecer. EAD ensino remoto. Se nós formos o termo remoto, ele sugere a mesma coisa que distante, algo que não é facilmente acessível. Então, embora as duas denominações sejam parecidas, o ensino remoto, né, inclusive o plano que foi aprovado e a nossa resolução, fala em ensino remoto para diferenciar de uma modalidade de ensino, que inclusive a própria UFES oferece, mas que tem um conjunto de regulações, tem profissionais específicos para cuidar dela, que é o ensino à distância. O Conselho Nacional de Educação, ele, em nenhum momento, ele liberou a, os mesmos procedimentos do EAD, a mesma regulação do EAD para o ensino remoto. Na verdade, o ensino remoto, ele parte de um dispositivo legal, um decreto, de 1969, Letícia, que basicamente ele autoriza o aluno a desenvolver suas atividades em casa se ele ficar doente. O que nós estamos fazendo? Nós estamos, por analogia, considerando que nesse momento de pandemia, se nós tivermos aglomeração, o risco do aluno, não em casa, mas na universidade, de adoecer é muito grande, e por isso estamos aplicando o ensino remoto. Então, nós estamos usando uma denominação que é o Conselho Nacional de Educação, quem determina, e a ideia basicamente é de atividades não presenciais que serão mediadas pelos usos das novas tecnologias. Esse plano, né, pode falar, Não, pode continuar falando do plano agora, como é que foi montado. tá? O plano ele foi montado a partir de um princípio básico que era reduzir os prejuízos causados pela pandemia aos nossos alunos, né? Da maior maneira possível. Então, a grande preocupação foi evitar os prejuízos para os nossos alunos. Para isso, nós tivemos uma preocupação grande. Primeiro, com os alunos que têm alguma deficiência, né? Porque nós sabemos que o processo de adaptação é ainda mais difícil para quem tem alguma deficiência visual, auditiva, né? Para pessoas que têm necessidades especiais no que diz respeito a recursos didáticos. Então, nós tivemos a primeira preocupação de observar como trabalhar com esses alunos. Uma outra preocupação é que nós temos duas modalidades dentro da universidade de ensino. Nós temos cursos que são de metodologias ativas e cursos que não são. Então, como fazer ensino remoto em metodologias ativas? Tá? Uma outra coisa nessa ideia de evitar danos, o que a gente poderia fazer para garantir ao aluno uma certa tranquilidade no que diz respeito à sua vida acadêmica? Pois bem, o plano, então, ele começou a ser esboçado no âmbito da Prograde, pelas equipes da Prograde, e depois nós fomos convidando especialistas que, infelizmente, nós temos na universidade para ajudarem a aprimorar esse plano. Então, para a parte de inclusão, nós convidamos pesquisadores e pessoas envolvidas com a inclusão,
para metodologias ativas, professores que já trabalham e que lidam com metodologias ativas no dia a dia. E também tivemos uma preocupação com como nós iríamos trabalhar com o aspecto das novas tecnologias. O que seria possível a nós? Uma preocupação não apenas minha, mas de todos os que fizeram o GT e da gestão da universidade, é fazer algo que seja possível de ser realizado. Então, embora a gente esteja preocupado, todo mundo quer uma solução rápida, não adianta você oferecer uma solução rápida e ela não se concretizar. Então, nós preferimos ter um pouco mais de calma na construção e oferecer à universidade um plano que ele pode sim ser executado e pode oferecer aos nossos alunos uma continuidade nos seus estudos dentro do que uma situação de pandemia permite. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas o plano, esse ensino remoto, ele vai manter tudo igual ao presencial? É uma pergunta que só tem uma resposta. Não, porque senão não precisava de um plano, né? É por isso que a gente está chamando de emergencial e é por isso que é remoto. Nesse momento, é o que nós podemos fazer. Um hospital de campanha não tem o mesmo nível de conforto de um hospital que foi construído com toda a calma do mundo. Então, é um plano para esse momento terrível que nós estamos vivendo, mas pela maneira como ele foi construído, os alunos podem ter certeza que a qualidade que marca a UFES, e que inclusive nos coloca em destaque em vários rankings nacionais e internacionais, ela está sendo observada e será mantida. E, professor Dilton, plano montado, 2020.1 já tem data de início. Quando começa 2020.1 e como é que fica a situação de 2019.2? Quando vai ser o encerramento do período? Excelente pergunta. 2020.1 tem data sim para começar. Deve começar no dia 19 de outubro. Por que 19 de outubro se a proposta de retomada foi aprovada em 2 de setembro? Porque a gente precisava dar um prazo para os departamentos adequarem as ofertas, porque elas tinham sido pensadas para presenciais e agora vão ser remotas. É um tempo também para a gente poder lançar os editais de apoio aos alunos que não têm acesso à internet, não têm acesso a um computador, tablet, para aos alunos PCD, para alunos que vão monitorar, que vão dar apoio na realização das aulas, alunos que vão ajudar os colegas PCDs. Então, a gente precisava de um tempo para lançar esses editais. Né? Hoje está saindo o resultado, o pessoal que está aí acompanhando, preocupado. Né? A equipe está trabalhando, as equipes da Proeste estão trabalhando para poder publicar o resultado do auxílio aos alunos que precisam de computador, de internet, dos auxílios aos alunos PCDs. Então, a gente precisava desse tempo para toda essa organização, com toda essa organização, e a partir do dia 19 de outubro a gente retoma. O período 2019-2, ele foi interrompido há uma semana do seu encerramento por conta da situação da pandemia. O que ocorre com esse período, Letícia? Nós oferecemos, em 2019-2, 3.668 turmas. 3.668 turmas. Essas turmas foram sendo encerradas, só que algumas turmas, pelo fato de terem um caráter prático, ou seja, os alunos terem que, de alguma maneira, estar em situação que aglomera, coloca em risco sanitário, elas foram suspensas e não tem como ser encerradas. Quantas turmas nós temos abertas hoje de 2019.2? 70 turmas. Das 3.668, nós temos 70 turmas. O campus de Itabaiana, por exemplo, o período está completamente encerrado. Então, não há que se falar em Itabaiana, por exemplo, mais em 2019.2. Alguns cursos, como Pedagogia e Direito, por exemplo, já estão também com todas as suas turmas consolidadas. Então, o que nós temos hoje é apenas esse resquício dessas turmas que só poderão ser concluídas
quando a gente tiver condição de colocar os alunos nos laboratórios para realizarem as práticas. São poucas aulas, mas a gente precisa fazer isso quando houver segurança. E aí, isso é uma coisa que o professor Ângelo e o professor Walter Joviniano não abrem mão sempre que conversam comigo. Os alunos, os técnicos, os professores têm que estar em segurança para que as práticas sejam realizadas. Então, temos sim data para iniciar, 19 de outubro, e 2019-2 está virtualmente encerrado, faltando apenas essas 70 turmas, que são turmas práticas. Mas alguns cursos e alguns campos já estão com a situação completamente resolvida. Perfeito. E para a situação dos calouros, né? Quem está ingressando agora na UFES, primeiro período é 2020.1, já fizeram a pré-matrícula, como fica a matrícula institucional? Vai ser online esse ano? Sim, sim, sim. Os calouros, a primeira coisa, fiquem tranquilos que vocês vão receber informações sobre como, informações sobre como realizar todos os procedimentos. A pré-matrícula foi realizada, que foi um período pré-pandemia também, e a confirmação da matrícula, ela vai acontecer da mesma maneira que aconteceria no presencial, no começo das aulas remotas, né? O aluno vai ter lá no SIGA-A uma confirmação que ele vai ter que realizar. Então, ele vai acessar o SIGA-A, haverá um texto lá que vai ser a sua confirmação de matrícula, informando, inclusive, os cuidados que ele deve ter, porque ele vai trabalhar online, vai ter acesso a imagens. Então, essas imagens não é para ele estar printando e colocando, por exemplo, no Facebook, imagens de outras pessoas. Então, a gente vai, inclusive, para que o aluno tome cuidado com essa situação. É uma situação muito cuidadosa, mas no dia 19, quando ele acessar o SIGA-A, ele fará tranquilamente a sua confirmação de matrícula. Perdão. Pronto. Esse 2020.1 também tem uma novidade de atividades síncronas e assíncronas. O que significa isso? Como vai funcionar? Bom, de maneira bem simples, atividades síncronas serão aquelas atividades que vão ocorrer em tempo real, vão ocorrer com a participação dos alunos e do professor. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma atividade síncrona, ou seja, você me pergunta, eu respondo, e nós estamos nos vendo e fazendo a atividade ao mesmo tempo. Né? Um chat que eu desenvolva com o aluno é uma atividade síncrona, ou seja, é algo que acontece ao mesmo tempo, né? Acontece simultaneamente. Já a atividade assíncrona, não. É uma parte do tempo da disciplina, né, que o aluno vai fazer dentro de um horário, de uma organização que ele terá. Na verdade, nós já fazemos isso no presencial, só que agora, no ensino remoto, está determinado que o máximo de aulas síncronas que nós teremos será de 50% do curso. A outra parte da carga horária será de atividades assíncronas, ou seja, atividades que o aluno vai realizar em casa e no horário que ele mesmo vai determinar, digamos assim. Claro que ele vai ter lá o horário dele. Se você faz aula de segunda e quarta, o professor diz que as atividades síncronas serão às segundas e na quarta-feira você está reservado para as suas atividades assíncronas. Naquele horário da disciplina, se você quiser, você pode sentar, ler o seu texto ou resolver seus exercícios. Você vai resolver em casa. Né? Isso entra na carga horária da disciplina. Então, sempre que a gente falar, olha, é atividade síncrona, é que você vai ter que estar plugado, conectado à internet para participar com os seus colegas. As assíncronas, você não precisa estar com eles. Professor Dilton, uma pergunta agora aqui da caixinha de perguntas. Qual plataforma será utilizada em 2020.1, né? Como que os alunos vão assistir às aulas? Veja, nossos alunos já usam uma plataforma há um bom tempo, que é o SIGA-A, tá? Já usam o SIGA-A há um bom tempo. Então, essa é uma plataforma que é institucional, né?
ele poderá, ele deverá usar o SIGA, mas além do SIGA, nós vamos usar a plataforma Google Classroom, né? Apenas o Google Classroom. Uma pergunta que poderia vir é, por que então é que você não libera e o pessoal vai trabalhar com plataforma A, B ou Y? A gente precisa entender que, primeiro, é uma primeira experiência, tá? É uma primeira experiência. Segundo, o aluno ele já tem um ambiente que é o SIGA e terá outro ambiente que será o Google Class, né? E ali ele vai poder desenvolver as atividades. Se o aluno pega 4 disciplinas, se cada docente escolhesse uma plataforma, o aluno teria que ficar mudando de plataforma para plataforma, né? Sem ter um norte. Então, o que foi que nós fizemos? Dentro do grupo de trabalho que montou a proposta, foi discutido justamente essa situação. E aí nós levamos em conta duas coisas para optar por apenas mais um ambiente. Primeiro, essa situação do aluno ter que estar trocando de plataforma toda hora. Olha, uma aula vai ser no Skype, não, agora vai ser no Meet. Não, aquele lá vai usar o Zoom. Esse aspecto, para a gente, é um aspecto preocupante e que a gente pode, como a universidade tem um contrato com a Google, é uma coisa mais tranquila para nós. E um segundo aspecto que nós consideramos também importante era a plataforma que dava para a gente melhores condições de trabalho no tempo que nós precisamos, tá? Então, basicamente, nós vamos trabalhar com essas duas plataformas. Vamos trabalhar com o SIGA e vamos trabalhar com o Google Classroom, né? E aí a plataforma de videoconferência será justamente o Google Meet, que também os nossos alunos já estão habituados. Outra pergunta que está sendo bem recorrente aqui na caixinha de perguntas é qual a finalidade do e-mail acadêmico? Como solicitar o e-mail acadêmico? Para que serve? Como que esse e-mail acadêmico vai funcionar em 2020.1? O e-mail acadêmico é que vai dar acesso ao aluno ao ambiente do Google Classroom, né? O e-mail acadêmico, o próprio nome já está dizendo, é o e-mail que terá que ser utilizado pelo aluno em suas comunicações. Esse e-mail ele pode ser feito, existe um link lá na nossa página em manuais, né? E-mail acadêmico discente, o aluno pode baixar e pegar a informação, mas, independente disso, no próximo DA Informa, nós vamos enviar o link e orientações para o cadastramento desse e-mail acadêmico. Mas a pergunta é, qual a função dele? Ele é central. O aluno que for participar do período 2020.1 não deve deixar de fazer esse e-mail. Ele é importante para que ele consiga acessar o ambiente e consiga desenvolver as suas atividades. E como o aluno pode solicitar o e-mail acadêmico? O e-mail acadêmico ele vai solicitar via SIGA também, né? Como eu disse, há um manual, inclusive, com todos os passos já na página da universidade, mas a gente vai enviar também via DA Informa para todos os alunos. E Dilton, falando agora da matrícula nas disciplinas, quando que o aluno vai poder fazer essa solicitação? E o calouro já vai inscrito, né? A grade já é montada pela instituição, não é isso? Isso. A partir do dia 30 de setembro, né, a gente está fazendo as matrículas. No caso dos calouros, a grade dos calouros ela já é ofertada pelo departamento. Então, já há uma proposta que o departamento faz, uma proposta básica. Essa proposta, em relação ao início, claro que ela poderá ter alteração se o departamento perceber que uma disciplina ou outra não pode ser ministrada remotamente. Como eu disse, uma das razões para a gente ter um intervalo entre a aprovação e o começo do período é justamente o fato da gente ter que dar para os departamentos um tempo de verem o que pode ser adaptado
e o que não pode ser adaptado. E outra pergunta aqui, ó. Como ficará a quantidade de alunos por turma? Olha, a quantidade de alunos por turma no ensino remoto, ela se mantém semelhante ao que a gente já tem. Mas aquelas turmas que em alguns cursos nós tínhamos, em que havia uma grande retenção e nós tínhamos até mais de 100 alunos, isso não ocorrerá. Não ocorrerá nem agora no remoto e possivelmente a gente vai ter muita dificuldade de repetir esse perfil de turma, ou seja, turmas muito grandes, quando ocorrer uma volta presencial. Né? Porque, na verdade, a pandemia nos colocou diante de uma situação que nós precisamos pensar tudo que envolva aglomeração de pessoas. Mas, para o ensino remoto, não há grande problema em relação a isso. O que eu posso dizer é que as grandes turmas, ou seja, turmas com mais de 100 alunos no ensino remoto, elas não ocorrerão. Próxima pergunta. Como ficarão as aulas práticas, Gilton? 2020.1 vai ser ofertado somente disciplina teórica? Sim, a princípio, as disciplinas que serão ofertadas serão disciplinas teóricas, basicamente porque é o que se entende que se pode fazer mais prontamente, mais rapidamente, em termos de oferta. Agora, os departamentos têm autonomia para avaliarem as adaptações possíveis de disciplinas no ensino remoto. Então, algumas propostas de disciplinas que vão solicitar relatórios, coisas desse tipo, serão avaliadas. Mas, basicamente, o que deverá ser ofertado agora, no começo, são turmas teóricas, são disciplinas teóricas. Vai chamar alguém da lista de espera para o ensino remoto? Vão sair novas listas para a convocação de alunos durante esse período 2020.1? Veja, da mesma maneira que no presencial, nós vamos aguardar a retomada das aulas, tá? A confirmação de matrícula, e aí nós damos um intervalo de mais ou menos 15 dias, que é o prazo que a gente tem para lançar uma lista de espera. Então, se você, Cleiton, está preocupado aí com a lista de espera, fique de olho, porque ela deve sair 15 dias após o começo das aulas, justamente para que o aluno que seja convocado não seja prejudicado e não demore a ingressar no curso. Professor Dilton, falando agora um pouquinho sobre jubilamento, né? 2020.1 não vai contar para efeito de jubilamento. Significa que o aluno tem um prazo a mais para permanecer na UFES, o prazo máximo dele foi ampliado. Você pode explicar um pouquinho isso? Ainda bem que você lembrou disso, Letícia. Eu acho que é uma informação importante, né? Muito importante. Como eu disse, uma das preocupações foi dar alguma segurança para o aluno, né? Que por conta dessa situação, ele, enfim, ele vai enfrentar problemas. Nós implantamos o processo para os calouros que estão acompanhando, que não sabem o que é jubilamento, o aluno ele tem um tempo médio e máximo para estar na universidade. Quando o aluno estoura esse tempo máximo, a menos que ele tenha algum problema de saúde, ele é desligado da instituição. E nós não queremos isso. Então, a partir de 2017, nós fizemos um levantamento e percebemos que vários alunos estavam nessa situação de já ter concluído o curso. E aí nós demos a esses alunos um novo prazo, né, para que eles concluíssem, e esses alunos começaram a sair. Para você ter uma ideia, Letícia, do nosso levantamento inicial, que à época eu acho que chegava a quase 7 mil alunos nessa condição, que estavam na UFES por conta da carteirinha, porque estavam na UFES pegando uma disciplina só, hoje nós temos menos de 500 alunos. E o acordo foi: o aluno tem um novo prazo, ele não pode trancar, não pode perder disciplina, e se ele não se formar naquele tempo, a gente vai desligar. Ou seja, olha, você já estourou agora, a gente vai lhe dar mais um ano, tá? Mas você vai ter que se formar. E deu certo, os alunos continuaram
confiaram na proposta e boa parte se formou, felizmente. Só que a nossa preocupação, na verdade, não é nem com esses 400 e pouco que estão aí para serem jubilados. É porque, na verdade, todos os alunos serão afetados por essa situação. Então, a gente resolveu expandir o curso para todos os alunos afetados em um ano. Para os cursos que são anuais, em um ano, e para os cursos que são semestrais, em 2 períodos, de uma maneira a tentar dar um pouco de tranquilidade para a nossa comunidade. E 2020.2, Gilton, já tem uma previsão de início? Vai ser remoto também? Como é que está essa avaliação para o início de 2020.2? 2020.2 já tem uma data para se iniciar. Se eu não me engano, é 13 de março, 15 ou 13 de março, 2020.2, 15 ou 13 de março, mas se ele ocorrerá presencialmente ou remotamente, quem vai definir não é o pró-reitor de graduação nem é o reitor. Quem vai definir é o coronavírus. Quem vai definir é o Ministério da Saúde. É bom lembrar que nós estamos numa situação que exige muito cuidado. Só para a gente ter uma ideia, às vezes o aluno vê, olha, abriu isso, abriu aquilo, por que então que a gente não volta? Né? Vamos dar um exemplo da gente ter um aluno que seja infectado, né? E esse aluno ele tem uma aula na didática 3. Bom, toda a turma dele tem que entrar em quarentena, eu preciso fazer um processo de desinfecção do prédio, isso tudo vai fechar a didática. E se esse aluno, por exemplo, passou pelo resumo, eu vou resolver fazer o mesmo procedimento lá. Então, os tormentos oriundos disso, além da própria segurança da saúde da pessoa, né, provocam isso. Então, eu não posso, de maneira alguma, dizer que nós teremos aulas presenciais em 2020.2. Né? O que eu posso dizer é que nós tomaremos a atitude mais responsável possível. Quando nós suspendemos as aulas, começamos suspendendo as atividades no dia 12 e depois as aulas em 16, algumas pessoas acharam estranhos e tal. Só que as pessoas têm que entender que muitos alunos vêm do interior em ônibus. Muitos dos nossos alunos, a maioria, usa o transporte coletivo. Você já pensou se a gente colocasse, mantivesse aí, só no Campo São Cristóvão, esse fluxo de 8.000 pessoas circulando nos terminais, nos ônibus, por mais uma semana, o que poderia ter ocorrido? Então, assim, a gente tentou tomar a atitude mais adequada, e acho que foi a mais adequada, de resguardar os nossos alunos, os nossos professores, os nossos técnicos, os terceirizados, evitar essa circulação na UFES, eu acho que foi fundamental para que a gente não tivesse, naquele momento, nenhum caso de contaminação dentro da universidade. Perfeito. Estamos aqui em mais de 700 pessoas, né? Agradecer a todo mundo que está aí acompanhando. Para quem entrou agora na live, perdeu o comecinho, vai ficar salvo aqui no feed. Depois vocês podem conferir todas as perguntas que já foram respondidas por Dilton Mainá, pró-reitor de graduação da universidade. E, Dilton, para partir de um próximo tópico, como que fica a situação dos calendários acadêmicos, né? A gente sabe que os calendários dos campos de Aracaju, Itabaiana, Laranjeiras e São Cristóvão já foram publicados, estão no portal UFES, mas como que fica também a situação de Lagarto e Glória, que são anuais? Esses calendários eles já estão praticamente prontos e devem ser publicados no mais tardar até a sexta-feira. Tá? Porque o que acontece? Existem especificidades em cada campus. Né? Embora nós tenhamos a tomada a atitude de retorno de todos, cada campus tem uma particularidade e as pessoas precisam observar o seguinte: às vezes eu tenho um feriado que é um feriado como o da semana passada, que foi só para São Cristóvão e não afetou Itabaiana. Então a gente tem que verificar isso tudo, tem que olhar quando é que é o dia da padroeira da cidade, quando é o dia da fundação da cidade, olhar todos, rever tudo isso antes de publicar. Além disso, alguns procedimentos que são para cursos semestrais
não são os mesmos, não tem a mesma data de cursos que não são semestrais. Então, por isso que nós lançamos primeiro os semestrais e agora está na parte de revisão, de ajuste dos calendários anuais. Mas os alunos que são do campus Lagarto e do campus Sertão podem ficar tranquilos que provavelmente até a sexta-feira a gente está liberando esses calendários. Próxima pergunta. Teremos acesso à biblioteca? Dilton, como é que fica essa consulta ABSEM, né? O aluno que precisa de algum material? Veja, a Bicem, ela dará orientação remotamente para pesquisas que os alunos precisem fazer, para bancos de artigos que os alunos precisem acessar. E essa semana também a gente está enviando um comunicado aos departamentos para fazermos levantamento e aquisição de e-books, né, para ampliar o nosso acervo, o acervo da Bicem, em e-books, para que os alunos possam utilizar. Mas no presente momento não está vislumbrado o uso da Bicem, o acesso físico à Bicem. Tá? Isso não quer dizer que, a depender da mudança do cenário, alguma decisão possa vir ser tomada. Mas a gente precisa entender que, no momento em que eu libero o acesso ao Bicem, eu coloco o aluno em contato com outras pessoas, eu coloco o terceirizado da Bicem, coloco o técnico da Bicem, então é preciso tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Então, no presente momento, não haverá contato físico com a Bicem, mas a Bicem vai estar funcionando como está funcionando, dando orientações, e nossa ideia é ampliar o acesso dos alunos a livros eletrônicos. Dilton, outra questão aqui, está tendo muitas perguntas, na verdade, sobre a questão do horário de aula. Se, por exemplo, eu sou matriculada em um turno matutino, meu curso é pela manhã, as aulas obrigatórias síncronas serão também pela manhã, é isso? Sim, sim. Veja, a nossa ideia, Letícia, foi causar o mínimo de impacto no que o aluno havia se programado. Então, vamos tomar como exemplo uma turma de introdução ao jornalismo. Tá? Essa turma, ela, das 8 às 10, tá? Segunda e quarta-feira. E a professora Letícia determina que as aulas síncronas dela serão na segunda. O aluno tem esse horário, outro professor não pode colocar a atividade no horário da atividade síncrona, não pode passar por cima, não vai chocar o horário, da mesma maneira que você não ia chegar na sua sala de aula presencial e ter outro professor no lugar porque ele resolveu marcar. Então, a gente já pensou uma maneira de evitar esse tipo de situação. Então, se o seu curso é matutino, a sua atividade síncrona deverá ocorrer no horário do seu curso. Dilton, mas a assíncrona, o horário que eu vou poder, eu posso, bom, embora esteja lá contemplado no seu horário, você vai definir dentro da melhor possibilidade. Então, o nosso cuidado foi dar ao aluno o horário dele, a grade dele, o horário que ele vai cumprir. Né? E o aluno tem para ter uma tranquilidade justamente de não acontecer isso. Então, todo mundo marcar a aula na segunda, ou todo mundo marcar a atividade síncrona na quarta-feira, ou marcar na quinta. Não. Se sua aula é segunda e quarta, se organize para ter o seu tempo de contato quando o professor confirmar segunda ou quarta. Se sua aula é terça e quinta, a mesma coisa. Se é pela manhã, atividade em tempo real, pela manhã. Se a atividade em tempo real for marcada à noite, se o curso é matutino, isso não está correto e aí é preciso conversar com o professor ou com a chefia do seu departamento. Dilton, e as aulas síncronas são obrigatórias? Vai ter chamada? O aluno vai levar falta se não estiver ali? Não haverá frequência, mas as aulas são obrigatórias. Né? As aulas são obrigatórias, sim. O professor vai acompanhar a partir da participação do aluno, mas nós não vamos colocar frequência nesse semestre. A resolução
ela aboliu a frequência para justamente considerar a circunstância que nós estamos. Mas as atividades são obrigatórias, sim, o aluno tem que participar das atividades. Agora falando um pouquinho sobre estágio. Como fica a situação do aluno que tem um estágio obrigatório agora para cumprir em 2020.1? Olha, o Delib já começou uma conversa com todos os centros, com os professores de estágio, né? E nas próximas semanas deve aprofundar isso, porque a gente vai adequar a partir do perfil de cada curso e daquilo que é possível a cada curso. Alguns cursos já têm orientação da possibilidade de estágios remotos, né? Alguns cursos cujas atividades fins já foram autorizadas, provavelmente também poderão ter os seus estágios obrigatórios realizados. Então, é uma situação que nós acreditamos que vai se regularizar nas próximas semanas. Os departamentos já estão sendo acionados, comunicados pelo DELIB acerca disso, e eu acredito que nas próximas semanas a gente vai ter a situação regularizada. Questão de prova, Dilton, chegou aqui uma pergunta, né? Como ficaram as provas? O professor vai ter autonomia de escolher como é que vai ser a avaliação da disciplina? Sim, o professor tem autonomia didática para definir se ele vai aplicar a prova, se ele vai solicitar um texto, enfim, a maneira como será avaliada, acho que o professor é a melhor pessoa para definir isso, né? É claro que todos nós vamos passar por um processo de adaptação, né? Os professores vão ter que adaptar as suas atividades ao universo remoto. Eu sou professor na graduação da UFES, na pós-graduação também, mas também sou professor colaborador na UFRJ. E atualmente casou de eu ter que ofertar uma disciplina lá. E o meu curso, justamente por morar em Sergipe, ele era condensado em uma semana e agora teve que ser transformado em um curso normal de 10 semanas. Eu tive que adaptar o curso a esse contexto de ensino remoto, né? É diferente, é preciso entender. O cansaço é maior porque você fica de frente com a tela. A linguagem tem que ser adaptada, mas pelo que eu venho conversando com os alunos, nós estamos conseguindo superar, né? E eles até têm falado que têm lido mais e têm feito mais atividades do que se tivesse presencialmente, porque justamente a gente tenta compensar com mais material, com mais informação. Então, se haverá prova ou não, o professor é quem irá determinar. E, Dilton, agora, por favor, você comenta um pouquinho também como vai ser o TCC, né, para quem está encerrando o curso na UFES, como vai ficar em 2020.1? Veja, nós já temos uma resolução para cobrir essa situação em torno do TCC. Foi autorizada a defesa do TCC online, foi autorizada a remessa da versão final digital também. Agora, existe uma especificidade. Qual é a especificidade? Alguns cursos exigem uma versão capa dura, né, com uma versão final. Depois que a banca é feita, que o aluno apresenta o TCC, alguns cursos exigem uma versão em capa dura. Bom, nesse caso da versão em capa dura, nós estamos orientando os departamentos a aguardarem a regularização da situação depois da pandemia. Ou seja, o aluno não vai se formar por causa disso? Não, o aluno tem direito a colar grau. Se ele terminou o TCC, não tiver integralizado tudo, ele poderá colar grau. O diploma é que ficará condicionado à entrega dessa versão final. Até porque, para obter o diploma físico, ele vai sair de casa. Se ele pode sair de casa para pegar o diploma na UFES, ele pode sair de casa para pegar a versão capa dura na gráfica. Então, ele passa na gráfica, pega, leva, entrega na UFES e tem o diploma dele. Mas os TCCs caminharão sem
sem nenhum grande obstáculo nesse semestre 2020.1. Avisar também para o pessoal que se a sua dúvida não foi respondida aqui ou for uma questão muito específica, o e-mail da dúvida de alunos eu estou comentando aqui para vocês, mas é o daadecac@ufes.br. Enviem lá as dúvidas de vocês também, que o pessoal vai responder, caso não seja algo que já foi discutido aqui também. Tá certo? Próxima dúvida, Dilton, né? Aulas de sábado em 2020.1. Vai ter, não vai ter? Como que vai funcionar? Veja, nós colocamos aulas aos sábados, né, sinalizando a possibilidade, a necessidade de repor feriados ou repor aulas que haver reposição de aulas. Né? Então, estão indicados, alguns sábados estão indicados, mas esses sábados normalmente serão sábados indicados para atividades assíncronas, não necessariamente para atividades síncronas. Então, estão indicados no calendário, mas isso não quer dizer que o aluno vai ter que passar a manhã do sábado fazendo aula online. Todos os departamentos vão ofertar atividades em 2020.1? Tem outras perguntas aqui também falando sobre isso. Todos os departamentos devem ofertar disciplinas em 2020.1. Veja, o período 2020.1 é um período remoto, emergencial, mas amparado nas normas acadêmicas da instituição. Todos os departamentos devem ofertar disciplinas. Agora, cada departamento irá analisar o que poderá ser ofertado. Em alguns, pelo perfil de cursos, alguns cursos têm mais facilidade de adaptação porque tem um teor, um conteúdo de disciplinas práticas menores. Né? Agora, algumas disciplinas efetivamente não terão como ser ofertadas, perdão, não terão como ser ofertadas online. Né? Não tem como você fazer, pelo menos eu penso, uma aula prática de uma disciplina como que envolva, por exemplo, futebol de casa na frente do computador. Agora, uma disciplina como História da Arte, ela é perfeitamente realizável à distância, né? Remotamente. Então, cada departamento vai avaliar o que é possível oferecer. Um conselho que eu dou aos alunos é que não se iludam com o fato da disciplina do curso ser remoto para se encher de disciplinas. Como eu disse, a experiência que eu estou tendo com os meus alunos, eles estão dizendo, a gente está lendo mais, estudando mais do que no presencial. Então, como é uma atividade que vai exigir um grau de envolvimento maior ainda do aluno, porque ele vai ter um tempo dele próprio, vai exigir uma conexão, que o aluno mantenha essa regularidade. Então, eu sugiro que haja que o aluno também avalie o quanto ele consegue pegar. Os departamentos vão ofertar o que for possível. Né? Felizmente, a gente tem tido uma compreensão grande da maioria dos nossos departamentos. Boa parte dos chefes de departamentos, dos diretores de centro, estão empenhados, né, empenhados em adaptar, em ver o que é possível adaptar. Né? Agora, às vezes, o aluno quer, olha, eu queria aquela disciplina. Olha, você queria aquela disciplina. Muita gente queria viajar esse ano, muita gente queria festa de formatura esse ano, muita gente queria muita coisa, mas esse ano é um ano que se a gente pudesse apagar da vida, a gente apagava. Então, tenham isso em mente. Está sendo feito o possível para que a gente possa ter as atividades, para que a gente não fique sem aulas. A gente já está na reta final da live, né? Mais uma dúvida. O aluno pode trancar o curso? Qual o período para trancar? Como é que fica essa situação? Bom, Ed Carlos, o aluno poderá trancar sim. Esse período está indicado no calendário acadêmico, mas esse trancamento ele não vai contar, porque normalmente o aluno pode trancar até 2 vezes, tá? Até 2 vezes. Se for necessário, se não for possível, você pode trancar, mas isso não vai entrar nessa conta das 2 vezes possível. A gente fez isso justamente, como eu disse, para tentar preservar ao máximo o aluno e não causar mais prejuízos para ele. Porque você tranca agora por uma situação de pandemia,
né, toda essa confusão que a gente está vendo aí, e ainda seria prejudicado. Então, o que nós fizemos foi, para trancamento, dispensa de matrícula, o aluno pode fazer? Pode fazer. Vai contar no final? Não, não vai contar. Por esse período de pandemia, a gente vai liberar para diminuir o prejuízo. O ideal era que ninguém precisasse trancar, mas a gente sabe que as realidades são distintas. Dilton, eu agradeço muito o seu tempo, né? Estou colocando aqui novamente, caso alguém ainda tenha alguma dúvida, o e-mail, para que vocês possam esclarecer todas as situações. Também avisar que o resultado dos editais de auxílio vão ser divulgados ainda hoje, não é, Dilton? E queria pedir, sabe, seu encerramento, você quer dizer alguma coisa mais pro pessoal? Bem, eu agradeço a oportunidade aí, Letícia, que você, que a Ascom ofereceram, né, deram para a Prograde, para a gente poder divulgar. Sabe que a gente está trabalhando muito, todas as instâncias da universidade, o pessoal do PIBID, do Residência, que está preocupado, sabe que a gente tem muito carinho pelos dois programas, estamos fazendo de tudo para que os programas possam funcionar bem. Fiquem tranquilos que a gente está trabalhando nos editais, está trabalhando para ficar tudo arrumadinho. E caso haja dúvidas, façam contato conosco. Lembrem de fazer o e-mail acadêmico. Vai chegar no DA em forma. Isso é importante para a gente dar sequência. E fiquem atentos, porque a universidade deve lançar outras ações buscando apoiar os alunos. É isso. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigada também. Tchau, gente. Até a próxima.